Olá pessoal, tudo bem? Atrasei um pouquinho o vídeo porque eu estava um pouquinho doente do ouvido e tal, mas eu estou aqui de volta para trabalhar com vocês, ok? Eu resolvi fazer o vídeo porque eu vi que poucos alunos estavam fazendo a tarefa online e aí eu me preocupei muito com vocês e por isso eu estou fazendo um sacrifício aqui e fazendo o vídeo para vocês. Mas nós estamos aqui para mais uma aula. Nessa aula nós vamos tratar aí da China. Nós vamos avaliar aí como era a vida lá na China e de forma bem rápida, tá certo? Então a aula de hoje vai tratar das artes marciais da China. E vamos lá. Na aula de hoje a gente vai tentar localizar a China. Onde fica a China? A China fica aí, ó, na Ásia, próximo da Índia, do Nepal, da Mongólia, próximo do Japão, da Coreia, do Sri Lanka, vários países aí da Ásia fazem parte aí dessa região que está próxima da China. Então, a China é um país asiático, não só tem o coronavírus, não. Tem muita coisa boa na China, pessoal. Tem muita coisa boa na China, especialmente das artes marciais. Vamos lá. Então, a história conta aí, da história da China, nós vamos ver aí a questão do sua história, né? Na China existem inúmeras tribos. Essas tribos, elas eram muito rivais, viviam em conflito, guerra umas contra as outras, tá ok? Isso para construir a China foi construída através desses inúmeros conflitos que ocorreram, ok? É interessante notar que esses grupos étnicos, eles não se unificavam, tá? Viviam em pé de guerra, mas houve um processo de unificação que construiu um país só, tá? Que é o chamado Jioko, que é o país do meio, que é quando unifica-se uma região lá no meio da China e essa região posteriormente vai se tornar a China. Quem começa essa unificação aí é o Imperador Amarelo, o Huanjin. Ele é um líder chinês da dinastia Han e ele tentou unificar as tribos, né? Ele tinha um espírito nacionalista, queria unificar, construir um país só, mas só que ele fracassa, porque depois que ele tenta fazer o processo de unificação, ele morre e aí o pessoal volta ao pé de guerra novamente, todo mundo brigando, lutando, tá ok? E aí surgiu o período dos reinos combatentes. O que caracteriza o período dos reinos combatentes, pessoal? Guerras entre as nações, ali, as tribos e rivais, os grupos étnicos ficavam em guerra constantemente. E nesse período aí floresceu poderosamente as artes marciais, porque as guerras favoreciam, né? As pessoas tinham que ser guerreiros e aí as artes marciais floresceram grandemente neste período. Depois surgiu a província Qin, e essa província Qin consegue definitivamente aí unificar os reinos em um reino só. Sendo um importante destaque aí é que ele já tinha uma arte marcial aí parecida aí com o jiu-jitsu, ok? E aí como surgiu o jiu-jitsu aí na China? O jiu-jitsu ele provavelmente vai ser a base para as artes marciais chinesas, né? O voo do dragão chinês, o kung fu, o Wushu. Mas que são essas artes marciais? Olha só, o Bodhidharma, lembra dele que eu falei nas aulas anteriores? Ele era um monge, tá? Ele era um monge budista, né? Pregava paz e harmonia. Mas espera aí, a partir dele surgiu as artes marciais na China. Por quê? Porque esse monge, ele viaja da Índia para a China e leva aí os conhecimentos do Zen budismo, mas não só isso. Ele leva também os princípios das artes orientais da Índia. O Vajramuti, o Payatukalari, chega definitivamente à China. E lá na China ele vai treinar os monges, não só com as práticas do yoga, não só com essas práticas do yoga, mas também com lutas indianas. E aí vai misturar os aspectos da cultura indiana com os aspectos da cultura chinesa e florescer as artes marciais lá, ok? E qual é o princípio do Yin e o Yang? O Yin representa o lado feminino, representa o masculino, mas não só isso, representa principalmente a harmonia entre coisas opostas. E aí os reinos, existia o reino Yan, o Zoa, o Qi, o Wei,
o Qin e o Shu. Esses reinos, eles eram combatentes, ou seja, viviam em guerra, conflito, né? Briga. Essas brigas constantes floresceram as artes marciais. Elas tiveram que existir para poder existir o que é a China, ok? A China só se constrói a partir dessas guerras, desses conflitos entre esses grupos. E depois que um imperador consegue dominar, é o imperador Qin, né? A província Qin, ele consegue dominar todos os outros reinos e unifica a China, ok? Olha só, mas aí a gente se pergunta, e aí como é que os chineses se comunicam? Tem uma linguagem diferente, professor, não sei como é que é, aquela coisa maluca da linguagem chinesa. Olha só, nós estamos vendo aqui em cima o kanjin, né? O kanjin, ideogramas. O que são os ideogramas, galera? O ideograma é o seguinte, olha só, tem o fogo, tem a montanha, o fogo, a árvore, o rio na montanha, um pezinho de planta e uma porta. E aí vai haver uma evolução do processo de construção dos kanjis. Ou seja, do ideograma, né, que nas culturas orientais aí, asiáticas, elas utilizam o ideograma e não as letras como a gente usa para construir. Então, os ideogramas representam realmente uma coisa só. Não faz uma palavra lá, não é assim, com misturas de signos. Não, um signo só, uma representação só. Então a gente tem aí a montanha, ele vai fazendo um desenho até transformar num ideograma. O fogo vai fazendo do fogo até transformar o símbolo do fogo. E assim nós temos os ideogramas do Wushu, né, que é a arte marciais chinesas, ok? Olha só, o que é lutar? Luta é a necessidade humana, coletiva, individual da autopreservação. E ela aprimora as formas de combate, ela vem da relação da observação dos animais, principalmente na China. Né? Na China eles vão observar os animais, vão construir artes marciais baseadas também nos animais, ok? O louva-a-Deus, o tigre, a garça, é aquela coisa ali. Não tem o panda, que muita gente tem um Kung Fu Panda. Não, aquele panda é só uma historinha. Na verdade, é para ilustrar aí que as artes marciais chinesas, elas se desenvolveram a partir da observação da luta dos animais, ok? Essa civilização foi muito importante. E através das artes marciais, nós podemos desenvolver princípios da moral, da ética, aprender o respeito, aprender a ser uma pessoa paciente, uma pessoa compreensiva, porque a arte marcial é cheia de relações culturais profundas e valores humanos elevadíssimos, ok? Então, as pessoas utilizam as artes marciais no início para combater nos reinos combatentes, mas hoje em dia a gente utiliza principalmente as artes marciais para encontrar a paz de espírito, o equilíbrio mental e a força física, o vigor e a saúde, ok? Então, olha só, quando houve o processo de unificação da China, o imperador foi morar na cidade proibida. E o que era essa cidade proibida? Era o local onde só o rei, o imperador e sua família, a corte, poderiam morar. Outros cidadãos não podiam morar lá na cidade proibida, ok? Era proibido. Proibido ir para a cidade proibida. Só o imperador morava lá. Ainda existe a cidade proibida lá na China. A gente pode visitar. Hoje já não é mais proibido, certo? Vamos lá, a influência da China. A China influencia poderosamente as artes marciais no mundo, né? China e Índia influenciam. E essas artes marciais têm por volta aí de 5.000 anos atrás. Olha só, a principal arte marcial chinesa é o Kung Fu. Mas, peraí, não é o Wushu? Não, peraí, vou explicar para você como é essa coisa. Quando Bruce Lee e chineses viajaram lá para os Estados Unidos, eles levaram a expressão Kung Fu, que significa trabalho árduo, com muito esforço, com muita dedicação, você conseguir o quê? Você conseguir aprimorar suas capacidades físicas e guerreiras de luta, ok? Mas aí ela representa o Kung Fu na expressão lá de um povo que morava na região da China, um pouquinho afastado ali no final da China, uma província ali da China. Esse povo viajava muito pelo mundo e quando eles iam fazer artes marciais, eles diziam, vou fazer o Kung Fu, fazer o Kung Fu.
Não dizia Osho, dizia Kung Fu. E aí as pessoas ficaram dizendo, então o pessoal chinês faz Kung Fu. E aí surgiu a expressão Kung Fu para denotar as artes marciais chinesas. E quando Bruce Lee se torna aí um ícone de Hollywood, fazendo aqui seus filmes de artes marciais, aí surge justamente a expressão Kung Fu para denotar o quê? As artes marciais chinesas. Terminou a aula de hoje. Um forte abraço, tudo de bom. Responde atividade online, pessoal. Tem pouca gente respondendo. Responde. Tchau.